Partido dos Trabalhadores. Goste você ou não, este é o maior player da política atualmente. Esse partido já está há mais de 20 anos no poder absoluto do Bostil. Desde 1989, na primeira eleição depois da redemocratização do Brasil, o PT já havia ficado em segundo lugar. E em 2002, depois de 3 eleições apenas, desde então a esquerda iria viver sua melhor época no Brasil. E depois disso? Depois disso é só história. Mas por quê? O quê? A população brasileira é de esquerda e o Brasil vai virar um comunistão na América do Sul? E todos nós vamos morrer e ir para campos de concentração Gulag? Não é isso. A população do Brasil dos anos 90 e dos anos 2000 é mais conservadora que a população atual. Mas então o que fez o PT virar o maior partido da história do Brasil? Bem, para responder essa pergunta teremos que voltar um pouco no tempo. Brasil, 1960. Seja bem-vindo ao Brasil dos anos 60. Olha só, somos um país pobre e estamos gastando 2 trilhões de reais, atualizados para hoje, claro, na construção de Brasília. Não é tudo maravilhoso? Juscelino Kubitschek deixou uma herança maldita. Logo após o plano de metas, ele fez o que ninguém deve fazer, pediu dinheiro para o FMI, para criar esse demônio na terra chamado Brasília. Logo em seguida, quando o FMI pediu seu dinheiro de volta, o Juscelino Kubitschek, vendo que seria impossível pagar todo o dinheiro e os juros, meteu o calote no FMI. Sim, ele não pagou os juros, mas um presidente que meteu o calote em algum banco. Mas sério, esse golpe do FMI não seria o último golpe que o Brasil iria passar. Por causa da inflação e das dívidas do seu governo, vários setores do funcionalismo público começaram a se ver pressionados a não apoiá-lo. Porém, algo iria piorar: os militares. Já em meio à Guerra Fria, com medo do falso comunismo, claro, o medo do comunismo realmente existia, mas os grupos comunistas no Brasil eram muito divididos e não realmente tinham poder na prática. Os militares duvidando do populismo do JK, porém as coisas realmente iriam piorar em 1960, quando Jânio Quadros foi eleito. Isso afetou as relações do Brasil. Jânio Quadros tentou se alinhar à União Soviética, tentou manter relações com o bloco soviético. Lembra? A gente estava no meio de uma Guerra Fria. Os Estados Unidos apoiavam o Brasil e interferia diretamente na nossa democracia. Jânio Quadros tentando passar leis que na época eram mal vistas, e então diante de uma crise, Jânio renunciou em agosto de 1961. Seu vice, João Goulart, assumiu, diretamente de São Borja. Nada que a de São Borja é bom. Mais um populista. Para os generais e a população, Jango era considerado o presidente mais comunista até então. Com medo do possível comunismo e também pela crise econômica, porque ninguém vive só de política, a população foi às ruas, pela Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, que ocorreu em março de 1964. Jango, com todas essas crises, Jango intensificou seu discurso. Começou a tocar em assuntos cada vez mais sensíveis, como a regulamentação de terras, o exército vendo seu apoio nas ruas, e já com seu descontentamento popular, pensou no óbvio. Não era a primeira vez que o exército iria tomar o poder do Brasil. Então, em 31 de março de 1964, culminando na deportação de João Goulart em 1 de abril. Sim, 1 de abril. Do mesmo ano, os militares mais uma vez estariam no poder do Brasil. 1964, Ato Institucional número 1, AI1. Este ato promulga medidas para a repressão política. Ele permite a cassação de mandatos políticos e a suspensão de direitos políticos qualquer cidadão por um período de até 10 anos. Logo após o golpe militar, os militares começaram a usar propagandas políticas seguindo os passos de Getúlio Vargas, com suas propagandas ultranacionalistas que prometiam um Brasil mais forte e uma união, repressão política e censura. Já eram realidade, mas calma, ainda não era a pior parte. Afinal, a Globo e a população apoiavam a ditadura na época. Quem diria, não é mesmo? Globo e Militares Unidos. Enquanto isso, algo grande já estava se desenvolvendo por fora. Em 1964, o sindicato no Brasil já estava fervilhando, em contexto de grandes efervescências. E a polarização política, nos anos anteriores ao golpe, especialmente durante o governo de João Goulart, houve um fortalecimento dos movimentos sindicais. E as centralizações sindicais e os sindicatos ganharam visibilidade atuando em diversas mobilizações políticas, em busca de melhores condições de trabalho e mais aumento ainda de direitos trabalhistas, meu Deus. E nesse cenário que surge um jovem prodígio, Luiz Inácio Lula da Silva, que começou a se destacar, participando ativamente dos movimentos políticos e sindicatos. Ele transformava o sindicato literalmente em um exército, transformando em um verdadeiro campo de batalha contra o governo e o sistema político e econômico. Mas é claro, a realidade era muito diferente. Os movimentos sindicatos obviamente estavam ficando cada vez mais fortes, com essa popularidade trazendo vários olhares da classe baixa. Porém, começaram a aparecer suspeitas de corrupção, mas a população nem se lembra de uma foto onde tem militares e o Lula no banco de trás do carro, né? Ato Institucional número 2, AI2. O AI2 amplia os poderes do regime, permitindo a cassação de direitos políticos de opositores e a intervenção em estados e municípios. Além disso, acaba com as eleições para presidente, instituindo eleições indiretas. Enquanto isso, o regime começava a dar sinais de impopularidade. Mas eis que então, 1968, o Brasil começa seu ano de glória. O crescimento econômico veio como um presente dos céus. Claro, com uma ajudinha americana, não é mesmo? E uma ajudinha da industrialização americana junto com os bons velhinhos juros americanos. Um milagre econômico e uma ajudinha da industrialização. Veio também a Copa de 1970, onde o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Os Estados Unidos sempre discretos em suas intenções. Não faziam questão de esconder
esconder o quanto apoiavam o regime no Brasil. Quem precisa de diplomacia quando tem um exército americano, não é mesmo? Enquanto isso, movimentos de esquerda perseguida sempre arrumavam algum jeito de se organizar. Claro, eles precisavam se esconder, não podiam ser na luz do dia. Então, o que melhor para a esquerda ganhar voz que as universidades, não é mesmo? A classe baixa já estava sendo manipulada pelos sindicatos, que prometiam melhores vidas, melhores salários para a classe baixa. Porém, as classes altas e os intelectuais precisavam se unir de alguma forma. Então, nas universidades, os educadores e filósofos que adoravam falar de pedagogia e da opressão começaram a doutrinar seus alunos. Sim, exatamente. Os professores de universidade dos anos 60. Sim, claro, você conhece algum deles. Florestan Fernandes, o sociólogo da USP. Darcy Ribeiro, o antropólogo da UNB. E por último, mas não menos importante, Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e professor em ciências políticas. Sim, Fernando Henrique Cardoso ainda seria muito importante para o PT. A universidade estava criando um verdadeiro exército de pensadores de esquerda, que serviam apenas para doutrinar os alunos e a classe mais alta. Ato Institucional número 5, AI-5, 1968. O AI-5 suspende garantias constitucionais, como habeas corpus, e o autorizou a repressão violenta a manifestações e a perseguições de opositores. Essa lei permitiu que o regime agisse com total impunidade contra qualquer forma de dissidência. Com essa lei, a censura e a perseguição se intensificam, e com ela vieram torturas e mortes políticas. A crise econômica, é claro, também, porque uma hora ou outra alguém precisava pagar os juros americanos, e também nenhum outro país queria investir em uma ditadura da América Latina. Diante disso, o governo decidiu censurar tudo que podia, especialmente as formas artísticas. Cantores como Caetano Veloso e Chico Buarque começaram a lançar músicas cheias de mensagens subliminares. Esses rebeldes com suas metáforas em suas músicas, sempre tentando escapar da censura. Qual foi o resultado? Jovens já doutrinados. E aí veio a esquerda, sempre a mesma esquerda, antes tão hipócrita do que a de hoje, que dizia lutar contra uma ditadura sanguinária de direita que iria apenas impor sua própria ditadura. Outra ditadura sanguinária, só que de esquerda. Quanta diferença, não é mesmo? Falavam de liberdade, mas a liberdade só se fosse para eles. Até porque todo mundo é igual, só que uns são mais iguais que outros. Nada de novo, apenas um discurso mais bonito, com as mesmas intenções autoritárias de sempre. Enquanto isso, a sociedade começou a ver a luta dos jovens esquerdistas como algo nobre. Se antes de 1960 ser comunista, ser esquerdista era algo impensável, em meio à ditadura militar, por causa dos artistas e da juventude completamente doutrinada, mas como tudo na vida, essa juventude revolucionária, cheia de ideias, um dia teria que crescer e encarar a dura realidade. E ela iria crescer. Nos anos 70, a repressão continuou intensa, com perseguições de opositores políticos, torturas e o fechamento de jornais. Mas como sempre, a história dá um jeito de se repetir. O movimento de resistência começou a ganhar força, manifestando-se por meio de estudantes e trabalhadores intelectuais, que com certeza não estavam dispostos de deixar a festa de repressão rolar solta, sem resistência. Enquanto isso, a crise econômica começava a dar as caras. O tão falado milagre econômico que havia promovido um crescimento acelerado do Brasil começou a mostrar seus limites a partir de 1974. A economia desacelerou, levando ao aumento da inflação e a dívida pública e externa. É claro, gerando um descontentamento social crescente. Porque quem é que gosta de ver seu poder de compra minguar, não é mesmo? Com a chegada dos anos 80, o governo do então presidente João Figueiredo, percebendo que a maré estava mudando, decidiu iniciar um processo de abertura lenta e gradual. Em 1979, algumas medidas foram implementadas, como a revogação do AI-5, ato que permitia a repressão política severa, e a concessão de anistia a presos políticos, finalmente, o sinal que o regime estava começando a se preocupar um pouquinho com a sua imagem. Em 1984, o movimento das diretas já mobilizaram milhões de cidadãos pelas ruas, pedindo por eleições diretas para a presidência. Afinal, insatisfações com a continuidade do regime militar estavam evidentes nas ruas, e até os mais desatentos não podiam ignorar esse fato. Finalmente, 1985, o governo militar, sob pressão, percebendo que sua festa estava acabando, cedeu e realizaram as eleições indiretas para presidente. Tancredo Neves foi eleito, mas em uma daquelas reviravoltas dramáticas da vida, faleceu antes de assumir o cargo. O evento marcou o fim da ditadura, mas como todo final de festa, deixou um rastro de desafios. O novo governo enfrentava crises econômicas e a árdua tarefa de estabelecer um novo pacto social, enquanto a sociedade começava a respirar um pouco de ar mais livre. No fim da ditadura, mesmo com a maioria dos seus intelectuais nas universidades tendo sido doutrinado pelos seus professores ou doutrinando seus futuros alunos, nos anos 70 e 80, a realidade é que apenas a classe alta conseguia ter acesso à universidade e ensino superior. Mas os professores dessas mesmas universidades, sempre ambiciosos, começaram a entrar na política, não é mesmo? E também do outro lado lá estava Lula, o jovem sindicalista que havia envelhecido, sem perder as esperanças, decidindo se candidatar em 1989. Apesar de uma parcela da população ver a esquerda com bons olhos, ainda era minoria. Lula tentando falar diretamente com a classe baixa. No entanto, o medo do comunismo ainda pairava no ar, e a popularidade da esquerda não era lá essas coisas. Quando a eleição chegou ao segundo turno, algo surpreendente aconteceu. Fernando Collor de Mello, com seu discurso liberal e cheio de promessas, conseguiu conquistar os corações dos eleitores. E pasme, depois de 20 anos de ditadura destruindo a imagem da direita, ele conseguiu uma vitória. Isso era impressionante, com 53% dos votos, enquanto Lula ficou apenas com 47%, uma margem que já mostrava a luta da esquerda
porém ainda estava longe de ser uma realidade consolidada. Ah, novato Collor, a política é complicada pra você. Você, como um novato, cometeu um erro de principiante. Excluir o Centrão e tentar fazer tudo sozinho? Não me entenda mal, Collor. Os nomes que você indicou para seus ministérios eram ótimos. José Guilherme Marchior, ministro da Fazenda, Ronaldo Zanon, subsecretaria da Fazenda, Gustavo Franco, presidente do Banco Central, e Rui Barbosa, ministro do Planejamento. Mas, meu caro Collor, não tem como fazer nada no Brasil sozinho, sem antes encher os bolsos dos políticos de dinheiro. Eu sei, você tentou fazer a diferença. Realmente tentou. Abriu a indústria e o mercado brasileiro. Mas o que aconteceu? Uma aberração. Os produtos brasileiros eram em um nível absolutamente inferior. E mais caros que os produtos de fora. Qual é a lógica? Você se esforçou para implementar suas reformas, como a democracia permite. Tentou passar suas leis. Mas pobre Collor, sem os milhões do Centrão, nem uma única lei iria passar. A política não é um jogo de xadrez, onde você pode apenas mover as peças. É mais como um jogo de cartas, que você parecia ter esquecido que precisa de aliados para ganhar. O confisco da poupança. O governo de Fernando Collor de Mello, conhecido como Plano Collor, foi uma das medidas mais polêmicas e controversas da sua administração. O Brasil enfrentava uma grande hiperinflação no final dos anos 1980, com índices de inflação que chegava a mais de 80% ao mês. Diante dessas situações caóticas, era urgente a implementação de medidas dramáticas para estabilizar a economia. O governo determinou que todos os salários de contas correntes e poupanças acima de um determinado valor na época, cerca de 50 mil cruzeiros, seriam confiscados. Os valores superiores a um limite foram congelados por um período de 18 meses, ou seja, os correntistas ficariam sem acesso a seu próprio dinheiro. E aí, como você acha que as pessoas reagiram, Collor? Os valores confiscados foram transferidos para o Tesouro Nacional, com a justificativa que esses recursos seriam utilizados para enfrentar a hiperinflação e reequilibrar as contas públicas. Claro, porque todos nós sabemos que com tempos de crise, o que mais precisamos é de medidas impopulares. Mas vamos ser sinceros, mesmo que o plano Collor não fosse popular ou não fosse o melhor plano de todos, foi uma tentativa. Havia um detalhe que o Collor ignorou completamente. Não existia nenhum político que gostasse dele, porque, querido Collor, você não conversou com o bolso deles. Em 1962, começaram a surgir denúncias de corrupção envolvendo Collor, incluindo a acusação que ele havia recebido dinheiro de forma ilegal, principalmente por meio de esquemas de corrupção, ligado ao seu ex-assessor Paulo César Farias. A insatisfação popular começou a crescer e as manifestações pedindo impeachment começaram a ganhar forças, refletindo a indignação da sociedade e dos políticos em relação à corrupção e à crise econômica. Em maio de 1992, o deputado federal José Carlos Martins apresentou um pedido de impeachment contra Collor, com base nas denúncias de corrupção e na quebra do decoro. O pedido foi aceito pela Câmara dos Deputados em 2 de setembro de 1992. O processo da Câmara dos Deputados e a votação para a administratibilidade do impeachment do Collor ocorreu em 29 de setembro de 1992. O resultado foi impressionante: 441 votos a favor e 38 votos contra, levando à abertura do processo. Durante a abertura do processo, o governo enfrentou um intenso escrutínio público, e as denúncias de corrupção não paravam de crescer. O julgamento do Senado começou em 29 de outubro de 1992. No entanto, antes que o julgamento fosse concluído, Collor decidiu renunciar, em 29 de dezembro de 1992, poucos dias antes da votação final, que poderia resultar em sua cassação, uma jogada de mestre para evitar o processo de impeachment, que já estava em andamento, não é mesmo? Mesmo após sua renúncia, o Senado decidiu continuar o processo, e em 30 de dezembro de 1992, Collor foi oficialmente afastado do cargo e perdeu direitos políticos por 8 anos. O impeachment de Collor teve grande impacto na política brasileira, gerando debates sobre corrupção e responsabilidade dos governos, e o papel das instituições democráticas. A orquestração política por parte do opositor e setores do Congresso foi evidente, com muitas buscas de derrubar Collor, por interesses pessoais, partidários e, afinal, quem mandou mexer nos bolsos da elite no Brasil, hein? Ah, Itamar Franco, o vice-presidente, que após a renúncia de Fernando Collor de Mello, se viu repente no cargo mais alto do país. Seu governo, que durou de 1992 a 1994, foi como um daqueles filmes que o protagonista inesperadamente herda um problema colossal. A grave crise e a hiperinflação estavam ali, como um convidado desejado, e as instituições democráticas estavam tão desconfiadas que parecia mais um personagem de um thriller político que parte de um governo estável. Para enfrentar esse pesadelo inflacionário, Itamar decidiu se juntar à festa do Plano Real, que tinha sido elaborado por uma equipe de economistas, com Fernando Henrique Cardoso à frente. O Plano Real foi lançado em julho de 1994 e prometia uma nova esperança, trazendo a moeda, o real. Quem que não gosta de trocar de moeda, que parecia mais uma ficha de jogo por algo que soasse mais sólido? A implementação do Plano Real não foi apenas uma jogada econômica, foi uma verdadeira operação de resgate da economia brasileira. Com isso, Franco buscou estabilizar a economia e restaurar a confiança do povo nas instituições. Ele estava determinado a mostrar que era possível colocar o Brasil de volta aos trilhos, mesmo que isso significava navegar em águas turbulentas, e para sua sorte, parecia que funcionou. Eleição de 1994. Em 1994, o cenário político brasileiro se preparava mais uma vez para uma apresentação estonteante. De um lado, tínhamos Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o então ministro da Fazenda, e um dos cérebros por trás da criação do Plano Real. Ele não era apenas um economista, ele era um herói para os brasileiros, voando em seu manto de estabilidade e promessas, continuando as políticas de calar a hiperinflação. É claro, representado pelo Partido Social Democrata Brasileiro, PSDB, ele se apresentou como um candidato de oposição. Quem poderia resistir a uma campanha assim cheia de promessas de continuar a jornada rumo à estabilidade? E do outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT,
O carismático líder sindical e ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, o que Lula fez? Bem, em 1994, Lula não era realmente um líder carismático, e as pessoas ainda tinham medo dele, como um revolucionário que mostrava ser e um comunista sindical. Claro, ele tinha muito apoio político e muito apoio das massas, até porque ele foi uma grande voz contra a ditadura militar, e realmente fez protestos gigantes contra a própria ditadura militar. Porém, nas eleições de 1992, ele ficou em segundo lugar. Ele decidiu fazer oposição ao Plano Real. O PT tem uma avaliação de que esse plano econômico é um estelionato eleitoral. Eu acho que a gente não pode jogar com essa coisa imediata. É preciso ver no longo prazo se a economia brasileira resiste. Galera, olha quem também era contra o Plano Real. Não acredito, mas de jeito nenhum. A minha classe não acredita. O servidor público não acredita. Em todas as esferas. Incrivelmente, a população estava começando a acreditar nessa máscara dele, né? Vamos ver se esse novo personagem funcionaria, certo? Nos fim das contas, a eleição de 1994 foi um verdadeiro espetáculo político, onde as promessas de estabilidade e as transformações de imagem estavam no centro do palco. Resta saber quem realmente conquistaria a plateia. O governo de Fernando Henrique Cardoso, o professor que virou o presidente... Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, professor de ciências políticas que de algum jeito conseguiu se transformar em um presidente mais liberal que o Brasil já teve. Sim, o mesmo Fernando Henrique Cardoso, ativista de esquerda, agora estava no comando de um governo que durou de 1995 a 1998, como um mágico que trocou a cartola pela lanterna e gravata. Seu governo foi um verdadeiro continuador do show do Plano Real, que, convenhamos, foi a salvação da pátria em tempos de hiperinflação. Com a nova moeda, o real, as pessoas podiam finalmente usar suas calculadoras para somar os preços. Mas não parou por aí. Cardoso não só controlou a inflação, como também decidiu que era hora de modernizar a economia, com uma série de privatizações de empresas estatais. Afinal, por que manter suas empresas na mão do governo, quando podia vendê-las e aumentar a competitividade? Um verdadeiro corta-cabelo na economia brasileira. Além disso, o FHC também se destacou por implantar políticas sociais, como Bolsa Escola, dar uma mãozinha na inclusão na redução da pobreza. Era como ele dissesse: olha, estamos privatizando tudo, mas não se preocupem, ainda temos algumas coisas boas para vocês. Mas claro, como um bom social-democrata que era, ele teve que fechar com o Centrão. Na verdade, essa jogada não foi bem para fechar com o Centrão. Ele, vendo sua grande popularidade nas ruas, claro, ele foi o criador do plano econômico e estava salvando o Brasil, decidiu passar uma lei que no futuro seria uma desgraça para o Brasil: a reeleição. E quem diria? Ele mesmo foi reeleito em 1998, cumprido com sua popularidade, e a plateia brasileira aplaudindo de pé. A consolidação da estabilidade econômica e o fortalecimento das instituições democráticas, porque quem diria que um professor de ciências sociais poderia ser tão bem um político? Em 1998, as eleições presidenciais do Brasil apresentaram as duas faces da esquerda: Fernando Henrique Cardoso, PSDB, um social-democrata, visto como liberal pelo PT e esquerdista pelos liberais, e Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que estava tentando adotar uma postura mais humilde e próximo ao povo, mudando sua face e até cortando seu cabelo e barba, tentando fazer que o povo esquecesse aquela postura de revolucionário de esquerda. A reeleição do Cardoso foi impulsionada pelo sucesso do Plano Real. Claro, a economia é algo muito importante para o presidente. Mesmo ele não sendo um presidente carismático, como as pessoas achavam, seu plano econômico foi tão surpreendentemente bom que, se o povo pudesse, poderia fazer ele ser reeleito mais umas 10 vezes. O pleito refletiu a aprovação popular pelas políticas do FHC, que promoveram crescimento e reformas significativas, contudo a oposição que se fortalecia, e o descontentamento social que começava a emerger, pronunciando desafios futuros. A vitória do Cardoso consolidou sua trajetória, e destacou a importância da estabilidade econômica para o eleitorado brasileiro. O segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, de 1999 a 2002, foi marcado por uma crise econômica significativa. Com a desvalorização do real e a pressão sobre a balança comercial, apesar desses desafios, Cardoso manteve a implementação de reformas, incluindo medidas de ajustes fiscais e políticas sociais. O governo buscou equilibrar o crescimento econômico e a redução da desigualdade. Mas a insatisfação popular cresceu devido ao aumento do desemprego e à pobreza em 2002. Parecia que o FHC vivia em outro mundo. Mesmo com o Cardoso tentando criar planos que futuramente seriam roubados pelo Lula, como Minha Casa Minha Vida, etc. Em 2002, a candidatura do Lula se destacou como uma forte oposição, refletindo ao descontentamento com a situação política e econômica e a administração de Cardoso. A administração de Cardoso deixou um legado de estabilidade econômica, mas também deixou uma polarização política que influenciou os anos seguintes. Na eleição de 2002, Fernando Henrique Cardoso mostrou seu lado. Mesmo sendo taxado pelo PT como neoliberal, ele deixou o tapete estendido para o Lula. FHC, decidindo não criar um herdeiro político, por outro lado, facilitou o caminho para a vitória do Lula. Mesmo com receio do mercado sobre o futuro, Lula venceu, com 61,3% dos votos, contra 38,7% do José Serra, consolidando sua vitória histórica. E o resto? Bom, o resto é história. Um cidadão que dói. Moments.